Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Caetano Almeida, eu sou consultor de PP, trabalho aqui no suporte do SAP, mais especificamente com o componente de MRP, e eu vim aqui hoje falar um pouquinho das otimizações do HANA especificamente para o MRP. Só para ter uma ideia, quem aí trabalha com MM, com PP, que conhece MRP? Então, temos algumas pessoas técnicas. Como tem muita gente que não trabalha com MRP, não conhece a funcionalidade, a gente vai começar hoje explicando um pouquinho o que é MRP, o que é Material Requirements Planning, o que ele faz. Depois a gente vai ver por que a SAP decidiu otimizar o MRP utilizando o SAP HANA. O HANA em si dispensa apresentações, então a gente não vai entrar em detalhes sobre o que é o HANA. A gente vai ver as otimizações do MRP clássico, ou seja, as otimizações que foram feitas para as transações que já existiam do MRP nas releases anteriores. Depois a gente vai ver as otimizações novas, que é o MRP Live, que é um novo modo de rodar o MRP que é totalmente dentro do HANA. O MRP foi totalmente redesenhado para rodar dentro do HANA. E por último a gente vai terminar vendo um case de sucesso de um cliente que foi um dos primeiros que implementou o MRP on HANA e como eles conseguiram otimizar o negócio deles com o MRP. O que é o MRP? MRP é a principal ferramenta de planejamento de produção, de planejamento de materiais dentro do MRP. O objetivo do MRP é garantir que tu tenha os materiais necessários para entregar para o teu cliente, para a tua linha de produção, no momento certo e na quantidade certa, ou seja, nem mais nem menos, nem faltar, nem sobrar material no estoque. Basicamente, o que o MRP faz? Ele vai ler tudo que tu tem, todos os documentos que tu tem no teu sistema. Ordens de venda, ordens de compra, ordens de produção, reservas, ordens planejadas, requisições de compra. Ele vai juntar tudo isso, ele vai fazer um cálculo que a gente chama de planejamento de necessidades líquido, vai juntar a tua demanda contra os teus elementos de suprimento, que tu tem para suprir o estoque, e vai ver quando o teu material vai faltar. No momento que faltar, ele vai disparar o suprimento do teu material. Ou seja, ele vai mandar comprar ou vai mandar produzir um determinado material que tu precisa. Por que otimizar o MRP usando o HANA? Esse cálculo é um cálculo bem complexo. Imagina uma empresa que produz automóveis. Imagina a John Deere que produz colheitadeiras. Imagina quantos componentes, quantos materiais tem uma colheitadeira. Para cada um desses materiais, o sistema tem que fazer esse cálculo. Juntar, ler todos os elementos que são relevantes para o MRP, fazer o planejamento de necessidades líquido e gerar propostas de suprimento. É comum que em alguns clientes o MRP demore algumas ou várias horas. Geralmente, se programa o MRP para rodar num job em background durante a madrugada. Por ler muitos documentos de áreas diferentes, ler ordens de compra, ordens de venda, o MRP exige muito do banco de dados. Grande parte da performance do MRP é afetada pela performance do banco de dados, ou seja, ele perde muito tempo lendo os elementos do banco de dados. E é por isso que a SAP decidiu usar todo o poder do HANA para otimizar a performance do MRP, para obter uma melhor performance do MRP, lendo o banco de dados e fazendo esse cálculo complexo. A SAP sabe como o MRP pode ser um fator fundamental para otimizar o negócio dos clientes. Um ganho de algumas horas na rodada do MRP pode significar que tu está atendendo o teu cliente mais rápido, pode significar que tu está diminuindo o teu lead time de produção, pode significar que tu tem um nível de estoque melhor, que tu consiga manter menos estoque de segurança do teu material, e estoque é dinheiro parado, ou seja, tu gasta menos dinheiro com estoque. A partir do EHP 6, na versão para o SAP HANA, estão disponíveis as otimizações para as transações clássicas. O que são as transações clássicas? A MD01, MD02, MD07. Por que essas transações foram escolhidas? Porque são as transações que demandam mais do banco de dados. São as transações que os clientes reclamavam mais de performance. Essas são as transações que a gente chama de MRP clássico.
O que foi otimizado? A leitura do banco de dados. Como é que funcionava antes? O MRP lia uma tabela depois da outra. Primeiro a tabela de reservas, depois a tabela de ordens de venda, a tabela de ordens de compra, a tabela de ordens de produção. Para cada registro que o MRP lia de cada uma dessas tabelas, era processado um código em ABAP que jogava isso numa tabela interna. Ao final dessa execução da leitura do banco de dados, a gente ia ter uma tabela interna populada com todos esses registros. Como é que funciona agora? O sistema dispara a leitura de todas as tabelas ao mesmo tempo dentro do HANA. Com isso, a gente consegue ter um grande ganho devido à paralelização que existe dentro do HANA. Ou seja, o HANA consegue ler várias tabelas ao mesmo tempo em paralelo e devolve essa informação para ser pós-processada no ABAP. Para essas transações clássicas, a princípio não houve nenhuma mudança de design. A única coisa que o cliente vai ver é aquele flagzinho ali que está em vermelho, que diz para o cliente, para o usuário, que a otimização do HANA está ativa. Nenhuma mudança de design, as mesmas funcionalidades do MRP que já eram suportadas continuam sendo suportadas, as transações continuam as mesmas, não mudou nada. A partir do EHP 7, a versão para o SAP HANA, a SAP desenvolveu um novo MRP. É o que a gente chama de MRP Live, que é um MRP todo executado in memory dentro do HANA. Assim como a versão anterior do EHP 6, isso é ativado por uma Business Function, lá na SFW5, como se falou na palestra anterior. O cliente vai lá, ativa uma Business Function e essas otimizações elas estão valendo. Ou seja, o cliente pode fazer o upgrade para o EHP 6 e para o EHP 7 com o HANA e não utilizar essas otimizações. Essa transação MRP Live é uma nova transação e um novo report. A gente pode ver ali que essa transação ela tem um critério de seleção mais inteligente. Ou seja, ela substitui todas as outras transações que existiam antes. Antes a gente tinha a MD01 para rodar o MRP para uma planta, a MD02 para rodar o MRP para um material e todos os componentes, a MD03 para rodar o MRP para um único material. Agora, com essa transação, a gente pode fazer tudo isso e mais um pouco. A gente pode rodar o MRP para uma ou mais plantas, a gente pode rodar o MRP para um ou mais materiais, para um grupo de produtos, para um MRP controller específico. Tudo eram coisas que os clientes conseguiam fazer só implementando exits ou badges. Como eu já disse, ele executa o MRP in memory, ou seja, não tem mais ABAP, não tem mais código ABAP. O MRP é disparado dentro do HANA e todo o cálculo acontece dentro do HANA. Não tem mais um código ABAP que pós-processa os registros. Toda a leitura de banco de dados e o planejamento de necessidades líquida é feito dentro do HANA. Essa transação MD01N, ela foi planejada originalmente para processar um grande número de materiais ao mesmo tempo. Para um único material ou para dois materiais, as transações do MRP clássico ainda podem ser mais rápidas do que o MRP Live. Mas para um grande número de materiais, a otimização é muito grande. A SAP estima que, em média, se consiga otimizar em até 10 vezes o tempo do MRP. Mas a gente vai ver em seguida, no estudo de caso do cliente, que se consegue, às vezes, otimizações muito maiores do que 10 vezes. O MRP Live, ele ainda é uma ferramenta que está sendo aprimorada pela SAP. Ainda existem algumas restrições, ou seja, ainda existem alguns cenários que eram suportados pelo MRP antigo e que ainda não são suportados pelo MRP Live. Nesses casos, o cliente tem duas opções. Ou ele roda o MRP usando as transações clássicas, ou ele roda o MRP Live na MD01N e o sistema automaticamente muda internamente usando a lógica das transações do MRP clássico. Nesse caso, a gente não tem um ganho de performance tão grande. Ou seja, o teu ganho de performance vai ser tão grande quanto o número de materiais que tu conseguir planejar usando o MRP Live. Quanto mais materiais tu conseguir planejar usando o MRP Live, melhor. Os clientes que conseguiram uma grande otimização, a maior otimização,
foram os que conseguiram remover todas essas restrições e planejar praticamente todos os materiais usando MRP Live. Aqui é um pequeno histórico do MRP on HANA, o que foi lançado e quando foi lançado. Lá no início de 2013, no EHP6, foram as primeiras otimizações para o MRP clássico. Lá no meio de 2013, ali no número 2, foi a primeira versão do MRP Live. Ele era muito limitada e planejava só materiais que eram comprados, só materiais que eram procurados externamente. A partir do meio de 2013 já se começou a suportar materiais produzidos internamente, materiais supridos internamente. A partir do Q3 de 2014, o planejamento com Delivery Schedules. A partir do final de 2014, do final do ano passado, se começou a suportar Variant Configuration. Variant Configuration, para quem não sabe, é um cenário onde a gente tem produtos configuráveis e é um dos cenários que mais exige performance do MRP, é um dos cenários onde o MRP mais demora para planejar um determinado material. Agora, no início de 2015, a gente está colocando no ar, no Support Package, um cenário de subcontratação e ainda tem novos cenários para serem incluídos. A ideia da SAP é que, ao longo do tempo, esse número de restrições, de cenários não suportados pelo MRP Live, ele se diminua ao mínimo possível, que a gente não tenha nenhuma ou quase nenhuma restrição para usar o MRP Live, que a princípio tu deveria ter os mesmos resultados usando o MRP Live e usando o MRP on HANA. Ainda não é suportado, mas está planejado para futuros releases o planejamento de capacidade, o Lead Time Scheduling. Para finalizar agora, eu queria mostrar para vocês um case de um cliente que já implementou o HANA. Esse cliente se chama Faurecia. É um cliente francês. Eles desenvolvem, eles produzem peças para automóveis, são do setor automotivo. E eles tinham um grande problema de performance. Eles têm um grande número de materiais, um grande número de plantas. Eles estão num cenário onde a margem é muito pequena, ou seja, 5% é a margem deles. E qualquer otimização que eles ganhem, uma otimização de estoque, reduzir o material em estoque, reduzir o lead time deles, pode representar um grande ganho no lucro. Eles implementaram o MRP on HANA e o principal, o MRP, que demorava de 21 a 22 horas, caiu para 1 hora. É um ganho de 20 vezes. O MRP na Faurecia hoje roda 20 vezes mais rápido. Só para a gente ter uma ideia, imagine que ele entrasse com uma ordem de vendas hoje. Ele demoraria, se não tivesse material em estoque, 22 horas, no mínimo, para planejar esse material e começar a atender o cliente dele. O mesmo caso se faltasse um material numa linha de produção. Se faltasse o material, ia demorar 22 horas para o MRP se dar conta que começar a planejar, terminar e dar um resultado, uma ordem planejada para ressuprir esse material. Hoje, o MRP demora 1 hora. Ou seja, eles podem rodar o MRP várias vezes ao longo do dia. Imagina que ele entra uma ordem de venda que não tem o material em estoque, 1 hora depois ele já pode estar começando a produzir ou a comprar a matéria-prima que falta para produzir esse material. É um ganho no lead time muito grande. É um ganho de no mínimo 1 dia no lead time dele de entrega dos produtos para o cliente, no lead time de produção. No mínimo, é um ganho que pode ser até maior. Esse cliente também implementou os apps do Fiori para melhorar o design das transações de MRP. E esse cliente ficou, não precisa nem dizer, ficou muito satisfeito com as otimizações do MRP on HANA. Para quem tiver interesse em saber um pouquinho mais do case deles, existe uma entrevista no YouTube com o CIO da Faurecia, que ele descreve todo o negócio dele, quais foram os ganhos que ele teve implementando o MRP on HANA, por que foi tão grande, tão boa essa implementação no cenário dele, e como eles conseguiram fazer para eliminar as restrições, planejar o máximo de materiais com o MRP Live e ganhar toda essa otimização.
É lógico que não são todos os clientes que vão conseguir a otimização de 20 horas, mas a estimativa é que, em média, 10 horas, de 10 vezes seja a otimização que os clientes consigam. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Mas a gente não está falando de simplification, né? Só desses business functions que otimizam a forma que a gente vai fazer. Isso, a princípio essa business function que otimiza a performance do MRP, ela não tem a ver com simplification. O simplification, no caso, vem com os apps do Fiori, que a SAP também fez apps do Fiori para melhorar o design e tornar mais simples o dia a dia do planejador MRP. Então, a SAP atacou em duas frentes. Primeiro, usar o HANA para otimizar a performance e, segundo, usar o Fiori para simplificar o negócio do cliente. Ou seja, quando entrar também no caso do S4HANA, então a performance vai melhorar ainda mais em função da estrutura. Exatamente. Esse cliente, a Faurecia, usou o Fiori e eles estão satisfeitos não só com a velocidade do MRP, mas com o novo design das transações. Várias plantas simultaneamente? Pode, na verdade a gente tem no MRP clássico, tem o que a gente chama de Scope of Planning, que tu define várias plantas para serem planejadas ao mesmo tempo. E no MRP on HANA também, já na transação, na MD01N, tem tu pode definir no próprio critério de seleção que vão ter várias plantas ao mesmo tempo. Ele vai planejar uma planta depois da outra, né? Ele não vai conseguir planejar todas ao mesmo tempo. Mais alguma questão? Então, muito obrigado a todos, obrigado pelo tempo de vocês.